A Dessa botou aqui, ó. Poderia falar mais sobre a lei da gestante, pois as pessoas que não entendem muito como funciona e acham muito importante saber sobre os apontamentos de licença da maternidade, que é uma lei nova, por causa da pandemia que pegou muitas pessoas nessas questões, inclusive ela, né? Sim. Ela queria que discorresse, pelo jeito, um pouquinho sobre a lei da gestante, como o pessoal procede, Perfeito. pode que não pode. Principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia. É que eu acho que a lei da gestante é restrita ao momento de pandemia, né? Ou não? Sim, restrita ao momento de pandemia. Tá. A pandemia vem, Declaração Mundial de Pandemia é de 11 de março e aqui no Brasil o decreto legislativo é de 20 de março, né? Essa lei, por que ela ocorre? Primeiramente, houve um estudo, né? Estudos da OMS mostram que o Covid ele afeta com maior intensidade as grávidas. Então ele tem maior risco, seja de um risco de aborto espontâneo, seja risco de vida, ela gera um maior risco. Então a partir desses estudos, a legislação brasileira buscou proteger a grávida. Então o que a legislação prevê? Em linhas simples, que a grávida, durante o período de pandemia, ela deve ficar afastada do trabalho presencial, pode ser mantida em teletrabalho, sem prejuízo da remuneração. Ela é uma lei muito vaga, é uma lei muito curta, mas ela é clara no que ela propõe. Ela não diz assim, como vamos fazer, o que acontece se a empresa não tiver como colocar ela em teletrabalho, ela não diz, ela acaba sendo um pouco vaga. Por esse momento eu lidei com algumas situações assim, né, e o que essa lei gera? Ela gera um problema para a gestante, porque a gestante tem que ficar obrigatoriamente em casa, a empresa tem que cumprir isso. É um direito, a gente fala que os direitos sociais, né, nesse caso, são direitos indisponíveis, então a gestante sequer pode abrir mão desse direito e dizer, não, eu quero trabalhar presencialmente, não é permitido, inclusive se o Ministério Público do Trabalho, órgãos fiscalizatórios pegam uma gestante em trabalho, não adianta a empresa dizer, não, mas ela quis trabalhar, não é permitido. Então ela cria essa proteção à gestante. O grande problema é que as empresas não sabem como lidar com isso, né? Como lidar de forma econômica, nem como lidar com a gestante, há um alto índice de descumprimento. Algumas empresas não, e às vezes nem querem, né? De fato, às vezes há má fé também, né? Sim. Como a gente falou, sempre há má fé de ambos os lados. Então, essa legislação acaba criando uma lacuna. Mas dentro, assim, até de forma, já orientei a empresa nesse sentido, já orientei trabalhador nesse sentido, há alternativas para a empresa. Primeira questão, assim, que eu queria falar, que às vezes, assim, mas o problema, quando o pessoal fala assim, da gestante, né? Tem uma juíza de trabalho de Santa Catarina, a doutora Andréa Passoldi, que ela fala muito disso, assim, não existe problema da gestante, né? Porque sem uma gestante não estaria aqui entrevistador, não estaria aqui advogado, sim. Não estaria aqui o pessoal do apoio técnico também. Então ela não é um problema, é uma situação de uma pessoa, uma situação especial de uma pessoa, uma situação específica de uma mulher que merece ser protegida e que é uma situação que perpetua a própria humanidade, né? Então seria essa a primeira questão. Mas a própria lei, como a gente falou, há possibilidades de suspensão do contrato de trabalho, né? Então o empregador, ele tem a alternativa de suspender o contrato do trabalho da gestante e ordenar que se faça o cálculo do benefício previdenciário e pague ela, suspender o contrato nesse período. Só que a lei é muito clara numa coisa, sem prejuízo da remuneração. Então, nesse acordo coletivo, como é um direito indisponível, qualquer acordo é nulo se o cálculo do seguro-desemprego, que geralmente der é menor que a remuneração da gestante, a empresa vai ter que complementar. Então, assim, primeira alternativa para a empresa seria, se possível, manter em teletrabalho, e segunda alternativa seria a suspensão do contrato com complementação de salários, né?